Saque do passado. O comércio ilícito de antiguidades está em crescimento explosivo, semeando o caos no patrimônio arqueológico mundial. Um sarcófago egípcio apreendido permanece guardado num armazém secreto de Nova York. A senhora de peruca arriscada e olhar fixo jaz sobre uma mesa fortemente iluminada, enquanto a professora paira sobre o seu rosto à distância de um palmo, ainda em admirável estado. Extremamente bem conservada, murmura a especialista, enquanto o seu olhar desce, percorrendo o corpo da vítima pintado sobre a tampa da urna funerária. Destaca-se um corte recente que atravessa a região superior das coxas e símbolos do deus Amon, Anubis e encantamentos mágicos transcritos do livro dos mortos. Eis aqui o seu nome e título, Shezepamon-Tayesher, senhora da casa. Ao lê-lo em voz alta, estou a cumprir o seu desejo de ser lembrada na vida depois da morte. Esta nobre mulher egípcia morreu há cerca de 2.600 anos. A egiptóloga Sarah Parcak está a examinar o sarcófago interior, um dos 3 invólucros de madeira que serviu outrora de berço ao corpo mumificado, cujo odor ainda subsiste dentro do sarcófago. Os salteadores serraram este sarcófago em 4 partes e despacharam-no por correio aéreo para os Estados Unidos, onde um especialista em restauro de antiguidades voltou a montá-lo. Alguns meses mais tarde, um agente dos serviços aduaneiros descobriu o caixão escondido em casa de um negociante de antiguidades. Encontra-se agora num armazém em local secreto da cidade de Nova York, onde as autoridades federais guardam artefatos apreendidos provenientes de todas as partes do mundo. Aqui encontra-se um gigantesco Buda de pedra proveniente da Índia, cavaleiros de terracota originários da China, relevos do Iraque, da Síria e do Iêmen. Todas as peças são órfãs do comércio ilícito de antiguidades, vítimas da batalha internacional pelo patrimônio cultural. Desde ladrões de templos na Índia a saqueadores de igrejas na Bolívia, passando por quadrilhas de salteadores de túmulos formadas por 100 homens na província chinesa de Liaoning, os bandidos pilham sistematicamente nosso passado. A pilhagem é difícil de quantificar, mas as imagens recolhidas por satélite, as apreensões das autoridades policiais e os relatos de testemunhas obtidos no campo comprovam que o comércio de tesouros roubados se encontra em crescimento explosivo em todo o mundo. No Egito, Sarah Parcak fez uso pioneiro das imagens de satélite para avaliar a pilhagem e os danos causados nos sítios arqueológicos. Dos 1.100 sítios arqueológicos conhecidos do país, 1/4 sofreu danos de grande dimensão. Ao ritmo atual de destruição, todos os sítios arqueológicos conhecidos do Egito estarão gravemente comprometidos até 2040, afirma. É uma tragédia. Nas 2 últimas décadas, uma série de processos judiciais e repatriamentos com grande visibilidade pública puseram a descoberto o lado negro do comércio de antiguidades, revelando a existência de redes criminosas especializadas em escavações e tráfico que vendem artefatos pilhados a galerias e museus famosos. Em 2002, Frederick Schultz, um destacado negociante de arte antiga de Manhattan, foi condenado a 33 meses de encarceramento numa prisão federal por associação criminosa para a receptação de objetos egípcios roubados. Em 2006, o Museu Metropolitano de Arte, sob pressão do governo italiano, aceitou devolver a famosa cratera Eupronius, uma taça para misturar vinho saqueada num túmulo etrusco perto de Roma. E nos últimos anos, a guerra em muitos países com vasta história, que culminou no saque da Mesopotâmia antiga pelo Estado Islâmico, ISIS, tem alimentado preocupações de que o comércio de antiguidades esteja a contribuir para financiar o terrorismo. Os danos causados em muitos sítios arqueológicos são tão significativos que se podem avistar do espaço. Imagens de satélite relativas a Mari, uma antiga cidade mesopotâmica na região oriental da Síria, apresentam um crescimento dramático de fossos de pilhagem entre agosto de 2011, no topo, e novembro de 2014. A estrutura que se vê no meio é um telhado colocado sobre as ruínas de um palácio outrora majestoso. O debate sobre a forma de travar a pilhagem encontra-se no impasse. Os arqueólogos culpam o comércio de antiguidades, afirmando que muitos objetos disponíveis no mercado foram roubados. Os colecionadores, os negociantes e muitos curadores de museus rebatem esta crítica, alegando que a maior parte das vendas de antiguidades é lícita. Alguns argumentam que o derradeiro objetivo da salvaguarda do patrimônio artístico da humanidade os obriga a resgatar antiguidades em países instáveis, mesmo que isso signifique adquiri-las a salteadores. A história de Shezepamon-Tayesher permite que estas questões abstractas sejam vistas com uma claridade crua. Associando pistas obtidas junto de egiptólogos, curadores de museus e agentes da administração federal do ZEUA, irei reconstituir o seu percurso,
iniciado numa sepultura algures no Egito e passando por uma complexa rede de contrabandistas, intermediários e negociantes, até chegar a este armazém de alta segurança na cidade de Nova York. A primeira etapa consiste em determinar a localização do local de enterramento provável de Shesepa Montaisher. Baseando-se nos hieróglifos e estilo artístico dos túmulos, os egiptólogos concluíram que ela viveu aproximadamente em 600 a.C. Uma pesquisa em livros sobre túmulos egípcios e sítios da internet de antiguidades revelou um sarcófago semelhante, de uma mulher com o mesmo nome em vulgar, alegadamente descoberta em Abu Sir al-Malak, um sítio arqueológico 100 km a sul do Cairo. Na antiguidade, Abu Sir al-Malak chamava-se Busiris, uma cidade próspera adjacente à planície de aluvião entre o rio Nilo e o oásis de Fayum. Tornou-se famosa devido aos seus templos de Osíris e aos suntuosos túmulos da sua história milenar. Atualmente, sob a luz enevoada do sol, Abu Sir assemelha-se a um campo de batalha recém-bombardeado. Crateras e poços esburacam as dunas onduladas, nos locais onde os salteadores revolveram a terra com pás, retroescavadoras e dinamite. Nesse processo, violaram inúmeras sepulturas, deixando atrás de si um rastro sinistro de crânios e ossadas estilhaçadas em redor de numerosas valhas de pilhagem. Amal Farabi, funcionária do Ministério das Antiguidades responsável por Abu Sir e sítios arqueológicos vizinhos, leva-me a percorrer o sítio na companhia de 4 guardas armados. Esta mulher esguia, de 49 anos, recolhe pedaços de cedro com pregos de madeira e vestígios de pigmento vermelho. São fragmentos de antigos sarcófagos. Os salteadores guardam apenas as peças boas, esmagando ou deitando para o fundo dos poços as restantes, afirma. Por cada peça bonita, destroem centenas. Amal conduz-me até um poço na encosta de uma colina, que desce obliquamente até uma câmara escura. Foi aqui que, em abril de 2012, ela confrontou 3 salteadores. No decurso de uma visita de rotina a Abu Sir, na companhia de uma colega, reparou num táxi estacionado perto do túmulo. Aproximando-se, as 2 mulheres encontraram 3 homens altos e musculados, vestidos com túnicas. Há um debate sobre a melhor forma de salvar tesouros culturais. Deveríamos comprá-los aos saqueadores? Aconselhei a minha colega. Se estás com medo, finge que és muito orgulhosa. Conta mal. O orgulho deu resultado. Depois de as fitarem, sem dizerem uma palavra, os homens entraram no táxi e afastaram-se. Agora, a minha interlocutora leva-me ao interior do túmulo e aponta para o lugar onde encontrou 2 sarcófagos magníficos que os salteadores tinham escondido sob um cobertor. Enquanto os meus olhos se adaptam à penumbra, vejo nichos escavados nas paredes rochosas da câmara e túneis que conduzem a outras câmaras em sítios mais profundos da encosta. Talvez Shesepa Montaisher fosse pilhada de um túmulo como este. Teria jazido num destes nichos, rodeada pelos objetos que mais apreciara em vida: joias, uma bengala, papiros com encantamentos mágicos e arcas decoradas com deuses dos mortos. Os seus antepassados e descendentes ocupariam possivelmente nichos vizinhos, com os seus próprios tesouros. Se tivesse sido descoberto intacto, esse túmulo familiar abriria uma janela luminosa sobre o passado. Mesmo esventrada pela pilhagem, tal como se encontra, Shesepa Montaisher é valiosa devido aos seus hieróglifos e pinturas. No entanto, apropriadamente escavada, teria um valor incalculável. E a diferença entre uma página arrancada de um livro e um livro inteiro, integrado numa grande biblioteca? Amal e a colega conseguiram içar os 2 túmulos, retirando-os da sepultura e carregando-os no carro. No regresso ao ministério, foram perseguidas por um Peugeot que se aproximou a poucos centímetros do seu para-choques. Por fim, num cruzamento, um caminhão interpôs-se e separou-as dos perseguidores, permitindo-lhes a fuga. Quando saímos do túmulo, os guardas, convenientemente armados, andam de atalaia aos campos e casas circundantes. Amal explica que os aldeãos locais não sentem qualquer vínculo com a cultura egípcia antiga e pilham o passado para sobreviver no presente. Os moradores pobres de muitos países com uma rica história pensam desta maneira, trabalhando em escavações de subsistência em troca de salários baixos. A pilhagem aumentou depois da Revolução de 2011, quando as forças de segurança se desagregaram. Todavia, a análise de Sarashi Parkak as imagens de satélite demonstra que já se registrara um pico elevado 2 anos antes, quando a crise financeira mundial se repercutiu gravemente na economia egípcia,
fazendo subir os preços dos alimentos e dos combustíveis e desemprego. Alguns desempregados praticam actos de pilhagem como forma de sobrevivência. Os guardas escoltam-nos até a autoestrada e amaldam um aperto de mão demorado. Afaste-se das estradas durante a noite, diz. Parece que ainda estamos em revolução. Remando até a vida do além, os barqueiros do Nilo acompanhavam os egípcios na sua longa viagem de barco para a morte. Os artefactos foram pilhados numa sepultura em 2009, começando uma viagem clandestina desde o Egito até ao Dubai, seguindo dali para Nova York e chegando ao estado de Virgínia, onde foram apreendidos por agentes federais e, por fim, devolvidos ao Egito. A escavação do passado com fins lucrativos é uma profissão com milhares de anos. O mais antigo julgamento de saqueadores realizado no Egito, em Tebas, data de 1113 a.C. Uma quadrilha chefiada por um empreendedor dono de uma pedreira chamado Amenpanefer dedicava-se à pilhagem de túmulos escavados na rocha. O dono da pedreira e os seus cúmplices foram condenados e, provavelmente, executados por empalação. Houve exércitos invasores que também levaram antiguidades do Egito. Os conquistadores romanos transportaram para o seu país obeliscos inteiros, em navios construídos de propósito para o efeito. Entre os séculos XVI e XX, época em que o Egito viveu sob o domínio de potências estrangeiras, inúmeras peças do seu passado foram levadas para centros culturais no estrangeiro, através de doações, comércio e coação. Os arqueólogos estrangeiros recebiam uma parte dos artefactos encontrados nas suas escavações, em conformidade com um pacto oficial com as autoridades egípcias denominado partage, palavra francesa para partilha. Os viajantes adquiriam antiguidades a negociantes autorizados no Cairo, em Luxor e em outros lugares. Essas transações não eram muitas vezes documentadas, uma vez que as antiguidades eram geralmente consideradas como bens pessoais. Embora já existissem leis para proteger as antiguidades, os conceitos contemporâneos de propriedade cultural e de pilhagem ainda estavam a evoluir. A mudança, no Egito e em outros lugares, começou na década de 1950. Quando os impérios coloniais se dissolveram e os antigos países colonizados conquistaram a sua autodeterminação. Inspirados por um novo sentido de identidade nacional, muitos países reforçaram a legislação existente ou promulgaram leis novas para proteger o seu passado, incluindo os artefatos ainda enterrados. Em 1983, o Egito declarou que a totalidade dos bens com significado cultural e mais de 100 anos de idade pertenciam ao Estado. Em 1970, a Unesco adoptou a Convenção relativa às medidas a adoptar para proibir e impedir a importação, a exportação e a transferência ilícitas da propriedade de bens culturais, até a data subscrita por 131 países. 30 quilômetros a norte de Abu Sir, encontro-me com Mohamed Youssef, diretor dos sítios arqueológicos do Império Médio de List da Ashur. Depois da Revolução de Janeiro de 2011, quadrilhas de salteadores pilharam estes sítios, por vezes servindo-se de escavadoras e escavando de noite à luz de holofotes. Mohamed mostra meu túmulo cortado na rocha onde, pouco depois do começo da Revolução, ele e um dos seus inspectores resgataram dois majestosos relevos de calcário retirados de outro túmulo. Dois grupos armados de metralhadoras estavam a discutir o destino dos relevos. Quando nos aproximamos, dispararam as armas para o ar. Não tiveram medo nenhum de nós, recorda. A equipa voltou mais tarde, depois de os pistoleiros partirem, e recuperou os relevos. A força dita lei nas zonas instáveis, sobretudo em tempo de guerra. Durante a Guerra Civil do Camboja, era frequente os Khmers Vermelhos e outros grupos controlarem os salteadores que operavam no seu território. De igual maneira, na Síria moderna, o ISIS fica com uma percentagem dos lucros do saque, mas os grupos com ligações aos exércitos do presidente Bashar al-Assad, do YPG curdo e da oposição fazem a mesma coisa. O roubo de sepulturas no Egito é tão antigo como os faraós. O túmulo de Ramsés V e Ramsés VI, no Vale dos Reis, perto de Luxor, foi saqueado há cerca de 3.000 anos, numa época de crise econômica e de invasão estrangeira. Segundo Mohamed Youssef, há figuras importantes da população local que desempenham um papel destacado em List da Ashur. Há indivíduos muito conhecidos envolvidos na pilhagem. São ricos, destacados e intocáveis. Numa aldeia vizinha, afirma ele, existe uma família que comanda uma grande milícia privada. O brigadeiro-general Meir Abdel Zahir, responsável pelas operações da Polícia das Antiguidades egípcia, explica que muitas redes de pilhagem no Egito estão estruturadas como pirâmides em 4 níveis. A base,
que representa talvez 3/4 do total dos efetivos, é constituída por aldeãos pobres cujo conhecimento do terreno e monumentos locais é decisivo para descobrir o saque. O segundo nível é composto por intermediários que recolhem os objetos e organizam os trabalhadores em equipas. Os elementos do terceiro nível, segundo Abdel Zaher, fazem desaparecer as antiguidades do país, vendendo-as a compradores estrangeiros no topo da pirâmide. Este amontoado de artefactos, alguns dos quais possivelmente falsos, está à venda na casa de um antiquário no noroeste da Síria. A falsificação de antiguidades é um negócio em muitos países, onde são fraudulentamente vendidas a compradores incautos ou utilizadas para ocultar antiguidades genuínas durante o transporte. Por vezes, são expostas em museus como se fossem originais. As margens de lucro vão crescendo à medida que os artefatos vão subindo na cadeia de valor. Segundo as informações obtidas, alguns intermediários revendem os objetos por 10 vezes o preço pago a quem os escava. Estes são criminosos profissionais para quem as antiguidades são apenas mais um produto, afirma Abdel Zaher. Ele descreve vários raids de droga recentes, durante os quais os agentes encontraram antiguidades juntamente com narcóticos. Em zonas de instabilidade, as antiguidades podem seguir as mesmas redes de distribuição utilizadas pelos traficantes de armamento. É frequente descobrir lotes de antiguidades juntamente com lança-granadas e outras armas, diz Mateu Bogdanos, procurador e coronel do Corpo de Fuzileiros do ZEU que prestou serviço no Iraque no início deste século. Entre os mais de 50 portos, aeroportos e rotas terrestres utilizados para contrabandear antiguidades para fora do Egito, decido visitar Damietta. O sarcófago de Shezepa Montaiecher foi despachado para o ZEU a partir do Dubai. Um dos pedaços foi escondido num contentor carregado de mobiliário. Damietta é um dos mais movimentados portos de contentores do Egito. É igualmente a capital do mobiliário do país. Apenas 240 quilômetros separam o Cairo de Damietta, mas demorou quase 5 horas a fazer o percurso de automóvel. Na noite anterior, insurrectos assassinaram 2 agentes da polícia no exterior do meu hotel e têm ocorrido ataques esporádicos nesta estrada. Aqui, existe um forte dispositivo de segurança, com operações de controle rodoviário frequentes. Observo a fila interminável de caminhões que passam por eles. O túmulo de Shezepa Montaiecher poderia ter sido escondido em qualquer uma destas viaturas. Depois de Shezepa Montaiecher chegar ao Dubai, o seu trajeto torna-se mais claro. Baseados nas mensagens de correio eletrônico, nas declarações aduaneiras e nos manifestos marítimos, os procuradores e responsáveis pela investigação federal alegam que houve 3 homens envolvidos no envio de Shezepa Montaiecher do Dubai para os Estados Unidos. Moussa Kouli, um negociante de antiguidades nascido na Síria e sediado em Nova York; Salem Ad-Daifat, cidadão jordano sediado no estado de Michigan; e o jordano Ayman Ramadan, sediado no Dubai. Moussa Kouli acabaria por declarar-se culpado de contrabando e prestação de declarações falsas a um agente federal, sendo condenado a 6 meses de prisão domiciliária. Salem Ad-Daifat declarou-se culpado e foi condenado a pagar uma coima de quase 900 euros. Ayman Ramadan continua a monte. Um guarda em Abu Sir al-Malak vigia um antigo cemitério juncado de ossos humanos e fossos de pilhagem. Aqui, a pilhagem é um problema antigo, mas recrudesceu significativamente com a crise financeira mundial e a Revolução Egípcia de 2011. Documentos apresentados durante o processo judicial demonstram que Salem enviou fotografias do sarcófago de Shezepa Montaiecher a Moussa, e que Ayman e outros indivíduos acabaram por despachar as peças para Moussa e um negociante de moedas no estado de Connecticut. Moussa utilizou então as mesmas fotografias para revender o sarcófago a um colecionador no estado de Virgínia. Segundo alegações dos investigadores do Serviço de Polícia da Imigração e Controlo Aduaneiro, ICE, do ZEUA, Ayman Ramadan transacionava antiguidades saqueadas na Síria, Jordânia e Líbia. E as mensagens de correio eletrônico entre Salem e potenciais clientes sugerem que ele tinha conhecimento direto de pilhagens no Egito. Brenton Aster, agente especial do ICE que investigou o caso de Shezepa Montaiecher, considera que as redes internacionais de pilhagem colaboram entre si de maneira mais eficaz do que os agentes responsáveis pela aplicação da lei. Segundo afirmou, o contentor que transportou o sarcófago exterior de Shezepa Montaiecher até o ZEUA foi despachado pela Malstar Antigas, uma empresa do Dubai. Brenton declarou que a Malstar é propriedade de Nouro Chão, membro da família de antiquários Chão, sediada na cidade indiana de Bombaim. No livro Sotheby's, Tinsid Story,
O jornalista de investigação Peter Watson alegou que membros da família Chan dirigiam um importante negócio de pilhagem e contrabando de esculturas provenientes de templos da Índia para o Reino Unido na década de 1990, por vezes via Dubai, e que puseram várias peças significativas à venda por consignação junto da leiloeira de Londres. Nem sempre se conhecem os bons da fita em todo o mundo, diz Brenton, referindo-se aos outros agentes responsáveis pela aplicação da lei em cada país. No entanto, os maus da fita parecem conhecer-se uns aos outros. Parece que tem via aberta de comunicação rápida entre si. Ao contrário de outras mercadorias ilícitas, as antiguidades saqueadas começam sujas mas acabam limpas depois de as suas origens serem branqueadas. Sem indicação pormenorizada da procedência, uma cadeia documentada de propriedade, é impossível saber se um objeto é legal ou ilegal. Mesmo assim, há muitas peças legalmente colecionadas que carecem de identificação fundamentada da proveniência, gerando um dilema em cada compra potencial. Moussa Kouli vendeu Chezepa Montaïcher a um empresário da indústria farmacêutica e colecionador de antiguidades chamado Joseph Lewis, residente no estado de Virgínia. Lewis foi acusado, juntamente com Moussa Kouli e os outros em maio de 2011. As acusações deduzidas incluíam associação criminosa para contrabando e associação criminosa para branqueamento de capitais. Após 3 anos de procedimentos judiciais, os procuradores concederam-lhe um acordo diferido e acabou por ser ilibado das acusações. Lewis nega as infrações, afirmando que adquiriu os objetos no a um negociante que tratara da sua importação. Se existe um gene colecionador, Joseph Lewis possui-o. A mãe colecionava esculturas de elefantes e iscos de caça para patos, enquanto o pai preferia armas de fogo. Na sua ampla casa, guarda agora as coleções da mãe, juntamente com a sua própria coleção de 30.000 espécimes de insectos e um acervo de antiguidades egípcias. Um arqueiro, ou salteador de túmulos, exibe um têxtil pintado para venda num cemitério em Armey, no Peru. Mas será este artefacto autêntico, pilhado num sítio arqueológico pré-inca nas redondezas, ou uma falsificação moderna? Só um perito sabe dizê-lo. Se me derem 2 coisas de qualquer tipo, eu começo uma coleção, afirma este homem jovial de 60 anos. Mostra-me a sua admirável coleção egípcia, na qual se incluem sarcófagos guardados em vitrinas de nível museológico, incluindo a climatização controlada. Ao contemplar uma estatueta de madeira pintada de Ptah Osiris, sinto a mesma atração que senti ao fitar outras antiguidades egípcias. Compreendo o desejo de possuir este objeto. Segundo Joseph Lewis, o futuro do colecionismo de antiguidades encontra-se ameaçado pelo reforço da fiscalização. Por isso, participou recentemente na fundação de uma associação destinada a formar e defender os colecionadores. Enuncia alguns dos mandamentos. Os colecionadores e os museus salvaguardam o patrimônio cultural da humanidade, que os países de origem frequentemente não conseguem proteger. Mesmo quando não foi escavada por um arqueólogo, uma antiguidade pode preservar valor científico. Muitos colecionadores contribuem para o conhecimento, ao partilharem as suas antiguidades com os investigadores e os museus. Através da colaboração reforçada entre as comunidades colecionista e universitária, pode ser compilado um registro mundial de peças arqueológicas legítimas que funcione como ferramenta poderosa contra a pilhagem. Se não estiver na lista, não pode ser comprada nem vendida, diz, referindo-se à hipotética base de dados. Se não estiver na base de dados, é porque foi pilhada. Dificilmente se pode considerar Joseph Lewis como o mais eloquente porta-voz dos colecionadores. Segundo afirmações de James Kuno, presidente do JPUGT Trust, muitos repatriamentos recentes foram erros, uma vez que a missão dos museus consiste em recolher, conservar e partilhar o patrimônio cultural, ao passo que os objetos devolvidos às zonas de conflito encontram-se frequentemente em risco. Nesse sentido, Kuno entende que não se deve excluir a possibilidade de adquirir artefatos saqueados se, ao fazê-lo, ajudar a salvá-los da destruição. A recusa liminar de participação no mercado não faz que o mercado desapareça. Estas questões não são simples, nem isentas de risco, nem analisáveis a preto e branco, acrescenta. Embora o tráfico de antiguidades possa ter salvo muitas obras-primas, as zonas cinzentas em que opera são propícias a acusações de que é ele a força motriz da pilhagem e parece incentivar alguns dos seus participantes a iludirem-se sobre a proveniência dos seus objetos amados. Joseph Lewis prefere não se pronunciar sobre o caso de Chezepa Montaïcher,
mas explica que só comprou o túmulo depois de Moussa Koulili revelar uma proveniência plausível. Moussa informou que os caixões de Xesepa Montaiecher pertenciam à coleção do seu próprio pai. A Convenção da Unesco de 1970, as leis sobre patrimônio e a jurisprudência e repatriamentos do início do século XX deveriam ter gerado impulsos mais vigorosos de definição de proveniências. Contudo, muitos colecionadores, negociantes, leiloeiros e curadores parecem sentir-se no direito ao mesmo sigilo e anonimato que, por tradição, envolveu o comércio de antiguidades. As vendas privadas nas grandes leiloeiras estão em ascensão e as indicações vagas de proveniência continuam a ser vulgares. Um guerreiro do século X adornava o templo de Prasat Chen, na região setentrional do Camboja. Foi cortado pelos tornozelos durante a guerra que graçou no país e contrabandeado para o estrangeiro através da Tailândia. Em 2011, um leilão na Sotheby's foi anulado e, após uma ação civil de arresto desencadeada pela administração federal do ZEUA, a estátua foi devolvida. Veja-se, por exemplo, a estatueta de um sacerdote que via venda na Sotheby's. Uma semana antes do leilão, o arqueólogo Justus Tsirogiannis revelou a sua presença no arquivo Shinosa, uma base de dados fotográfica compilada por uma conhecida rede de pilhagem e contrabando. Embora a presença no arquivo não prove que o objeto é suspeito, o fato de a leiloeira não ter mencionado este pormenor no capítulo dedicado à proveniência da estátua levanta questões perturbadoras. Em contrapartida, a Sotheby's classifica as afirmações de Justus Tsirogiannis como inexatas e irresponsáveis. Desde 2007 que identifico numerosos objetos oriundos destes arquivos, de saqueadores, em quase todos os grandes leilões, diz Justus. O facto de as leiloeiras continuarem a vendê-los demonstra que não se importam com o seu comportamento. Só querem continuar a vender. As proveniências genéricas ou não existentes são comuns nas leiloeiras mais famosas, mesmo no que se refere a obras de arte oriundas de zonas afetadas por pilhagem ou zonas de guerra. Entre a década de 1970 e 2011, as leiloeiras, como a Justice e a Sotheby's, venderam obras-primas de estatuária quimera apesar do risco evidente de poderem ter sido roubadas em templos durante e após a feroz guerra civil do Camboja. Essas peças deveriam ter originado sinais de alerta em todo o mundo. Ninguém poderia tê-las comprado ou vendido de boa fé, afirma Tess Davis, diretora executiva da Antiquities Coalition. Poucos anos antes, os colecionadores lamentavam a ausência de arte cambojana no ZEUA, mas, quando a guerra civil rebentou, o mercado foi inundado por obras-primas. Eram obras-primas sem indicação de proveniência, com marcas de roubo violento, por vezes cortadas nos tornozelos. Depois de ter rastreado os túmulos de Xesepa Montaiecher, é difícil considerar a compra de artefactos sem indicação segura de proveniência como outra coisa que não seguira propositada. O arqueólogo Ricardo Elie concorda. Não há dúvida, afirma, citando as leis fundamentais da economia. Quem paga dinheiro por objetos saqueados está a promover mais sacas. Há sinais de esperança. Em 2010, o Museu de Belas Artes de Boston criou um novo posto de trabalho, o curador de proveniência, a primeira e única posição deste tipo existente no país. Em 2013, funcionários do Museu Metropolitano repatriaram voluntariamente duas significativas estátuas quimera. No dia 23 de abril de 2015, o túmulo de Xesepa Montaiecher foi devolvido ao Egito e encontra-se agora em exposição no Museu Egípcio do Cairo. Entretanto, alguns curadores de museus estão a solicitar a criação de uma base de dados de antiguidades para ajudar a desencorajar a pilhagem. Este entendimento é decisivo para os países de origem e para os de destino, afirma Sarah Parkak. A pilhagem prosseguirá até que os indivíduos que escavam no Egito e os que compram no estrangeiro vejam as antiguidades não só como objetos bonitos, mas também como certos vitais da narrativa do nosso passado. A história humana é a mais fantástica história alguma vez contada, afirma Sarah Parkak. A única forma de podermos compreendê-la é descobrindo-a em conjunto.